CBN Eleições 2020. 11 horas e 35 minutos no horário de Brasília. Hoje é sexta-feira, 9 de outubro de 2020. Estamos recebendo aqui nos estúdios o candidato Márcio Pacheco, do PDT, número 12. Ele tem 43 anos, está em Cascavel desde 1997, policial militar, policial federal, foi vereador, presidente da Câmara de Vereadores em Cascavel e está no segundo mandato de deputado estadual. Obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Roberto. Uma alegria para mim, de verdade. Eu que agradeço pelo espaço na seleta audiência da CBN. Muito feliz em estar aqui, à sua disposição. O senhor já participou do pleito na última eleição, ficou em segundo lugar, não teve segundo turno. E o que motiva o senhor a, mais uma vez, colocar o nome à disposição da população? Veja, Roberto, nós temos uma caminhada, com a população de Cascavel. Eu fui eleito vereador com essa população, com essa comunidade. Me tornei presidente da Câmara. Logo no primeiro ano, logo depois, acabei me elegendo deputado estadual. Como você disse, em 2016 eu fiquei em segundo lugar com 56.260 votos. Não fomos para o segundo turno por 1%. E nessa segunda campanha para deputado estadual em 2018, eu praticamente dobrei minha votação em termos de estado e sou o deputado, com muita honra, o deputado mais votado da cidade de Cascavel. Na eleição de 2014 eu fiz 24 mil votos no Paraná. Nessa eleição de 2018, eu fiz 24 mil votos só em Cascavel. Então, a nossa representatividade, a nossa história, nos conduz naturalmente para esse processo para permitir que a população de Cascavel decida. Se quer o Márcio Pacheco prefeito de Cascavel, será uma grande honra para mim, como quase aconteceu em 2016. Caso aconteça qualquer situação diferente disso, igualmente sou extremamente agradecido pelo carinho dessa população que me acolheu e que, por muita gratidão, respondendo de maneira objetiva, é amor e gratidão pelo que Cascavel já me deu até hoje, que eu sou o candidato a prefeito de Cascavel. Pura verdade isso que eu estou te falando, e quem está ao nosso redor sabe disso. Amor e gratidão por Cascavel. Agora, o que a gente observa nos números, nos dados aqui, deputado, e naturalmente falando como candidato, é que o senhor está gostando de participar das eleições. O senhor participou em 2012, foi eleito vereador. 2014, o senhor já foi eleito, recebeu o chamado do partido, enfim, a população, as pesquisas mostravam isso, o senhor foi candidato a deputado. E aí o senhor poderia até interromper o mandato, porque em 2016 o senhor foi candidato a prefeito. Não venceu, continuou como deputado. 2018 foi reeleito. Deputado, aliás, com uma votação expressiva, levando-se em conta o cenário, porque muita coisa mudou, o eleitor até teve um perfil diferenciado, e agora em 2020 o senhor é candidato a prefeito. O senhor persegue, o senhor busca chegar à prefeitura de Cascavel? Eu tenho tido a coragem, Roberto, de colocar o meu nome à disposição da população. Quem se coloca à disposição para ser representante do povo tem que deixar o povo decidir onde quer que a gente esteja. Em todas as eleições que nós disputamos até hoje, a população sempre acenou muito favoravelmente pelo nosso trabalho. Tanto é que me elegi vereador, disputei a segunda eleição, me elegi deputado, a terceira, que foi para prefeito, não me elegi, mas não fui para o segundo turno por 1%, num cenário absolutamente adverso. Eu tinha 1 minuto de tempo de TV, em comparação com outros candidatos. O candidato que foi eleito tinha mais de 3 minutos aproximadamente. E em 2018 eu fui reeleito, ou seja, oportunizar que a população decida onde quer que o representante Márcio Pacheco esteja. Então, fortalecer a democracia, permitindo que a população decida os rumos da vida da gente, onde quer que eu esteja. Seja como deputado na Assembleia Legislativa, seja como prefeito de Cascavel, vou dar sempre o melhor de mim para servir a população, para promover a boa política e não se servir da política para atender aos meus interesses pessoais ou de quem quer que seja. Quem está conosco tem uma clareza de que nós estamos na disputa para atender, por amor a essa cidade de Cascavel, para atender a população de Cascavel. Não o interesse de fulano, de beltrano e muito menos os meus interesses. Sou policial federal, como você disse, já há 13 anos, estou licenciado para o exercício do mandato, mas continuo sendo policial federal com muita honra. Tenho honrado a minha Polícia Federal, a minha família, e não tenho necessidade de estar na política. Estou porque realmente gosto de servir a população, de representar da melhor maneira os meus eleitores, as pessoas que confiam no nosso trabalho. E o senhor se sente bem mais preparado agora, se nós compararmos com a outra eleição, em 2016, o senhor pode afirmar isso, e também a questão de composição, o PDT é chapa puro sangue, como a gente costuma dizer. Exatamente. Não foi possível reunir alguns partidos, aliás, até na reta final das convenções havia algumas conversas, mas isso não se confirmou. O que o senhor acha que contribuiu ou atrapalhou para que tivesse
mais partidos. O senhor até falava sobre o tempo, e daqui a pouco nós teremos o horário eleitoral, e o senhor está com um tempo bem curto. Sim. Veja, Alberto, deixa eu começar por partes, né? A questão de estar se sentindo mais preparado é uma coisa natural, né? Naquele tempo eu tinha 3 anos e meio de vida política. Hoje eu estou com 8 anos nessa caminhada, né? Então, já temos uma experiência. Quando eu cheguei à presidência da Câmara, Alberto, ali realmente não havia uma experiência de gestão nenhuma. E mesmo sem ter experiência, nós conduzimos a Câmara Municipal de Cascavel, certamente, acredito, modéstia à parte falando, a melhor gestão que Cascavel já verificou quando eu, com um orçamento para 15 vereadores, porque antes de 2012 tinha 15 vereadores. Quando eu entrei em 2013 tinha 21 e o orçamento era para 15. Nesse contexto, nós fizemos a administração da Câmara e ao invés de eu pedir mais dinheiro para a Prefeitura, eu devolvi para o então prefeito Edgar Bueno, para o município de Cascavel, 4 milhões de reais. As minhas contas foram aprovadas nos 2 anos por unanimidade pelo Tribunal de Contas e no segundo ano, sem ressalvas pela primeira vez na história. Então, hoje, evidentemente com essa caminhada, muito mais preparado para conduzir o município de Cascavel, se assim for da vontade de Deus e o povo naturalmente aprovar. Em relação à questão de composição, Alberto, estamos extremamente felizes e animados demais por termos muito mais por providência do que pelas nossas próprias ações, porque nós realmente iniciamos alguns diálogos com algumas pessoas que de última hora não cumpriram a palavra, o que é lamentável no meio político, e nós tivemos essa alegria de podermos construir chapa pura, que isso vai nos dar, Roberto, exatamente o contrário do que a velha política, do que a política diferente conduz, justamente por sermos chapa pura que nós teremos, assim como o presidente Bolsonaro chegou à presidência da República, com liberdade para montar o seu time, com liberdade para montar a sua equipe. E a nossa equipe será uma equipe capacitada tecnicamente e não é discurso. É na prática, porque é isso que eu fiz na Câmara e é isso que eu faço dentro do nosso mandato. E replicarei mais ou menos o que fizemos na Câmara, quando a ampla maioria dos meus assessores comissionados eram servidores efetivos da Câmara. Porque o servidor efetivo, Alberto, é o profissional mais preparado para ocupar os cargos dentro do serviço público. Evidência tem alguns cargos de chefia, de secretaria, que às vezes você precisa ter pessoas que estão na caminhada contigo, são pessoas da tua inteira confiança, mas em termos de capacidade, nós vamos prestigiar o servidor público, ele realmente tem essa condição, né? E os 3 requisitos básicos, Roberto, para fazer parte da nossa equipe será honestidade, capacidade e comprometimento com a cidade de Cascavel. Se você encontrar uma pessoa que não tem esses requisitos, você tem, como cidadão que está em casa, agora nos ouvindo, se eu ganhar a eleição, pode me cobrar, porque esses serão os requisitos para fazer parte da nossa equipe. E o terceiro e último ponto que você abordou, a questão justamente vamos cá entre nós, Alberto, uma injustiça, um absurdo que acontece, essa questão das distribuições, por exemplo, do tempo de TV. Eu não estou aqui reclamando porque nós já fizemos campanha sem tempo de TV, nunca usei 1 centavo do fundo eleitoral em nenhuma das minhas campanhas e mais uma vez abro mão dessa vergonha que está praticando contra o país. É um dinheiro público para os candidatos fazerem cortesia com o chapéu alheio. O senhor chegou a saber quanto que o senhor receberia? Pela lógica da distribuição do que teria em termos nacionais do que o PDT receberia, Roberto, não seria absurdo vir para Cascavel mais de R$1 milhão para a minha conta. E eu não aceito porque eu acho isso tão absurdo, Roberto, que se vem para mim, vem para os demais. E como que será investido? Como é que você pode aceitar umas pessoas esperando 2 anos numa fila para fazer uma cirurgia? Não tem dinheiro, não tem recurso, e o dinheiro sendo destinado para o candidato gastar como quiser. E o problema não é o gasto na campanha, o problema é que a maioria desse recurso vai ser desviado, Roberto, vai ser roubado do dinheiro público. Por quê? Não tem como a Justiça Eleitoral fiscalizar a realidade das declarações dos gastos. Por exemplo, o candidato que, se for candidato de verdade, que tem muitos que nem eram candidatos, estão sendo candidatos só para pegar o dinheiro do fundo eleitoral. Aí ele fala, por exemplo, contrata uma produtora que custa 50 mil, e ele pega uma nota fiscal de que foi 300 mil. E como é que vai se questionar? Porque o serviço não é uma coisa de mercado, não tem um valor de mercado estabelecido. Você contrata, sei lá, um advogado que pagou os 30, 40, 50 mil e faz uma nota de 150, 200, 300 mil e desvia todo esse recurso. Então, uma vergonha, uma lástima. Nós abrimos mão disso e o tempo de TV, que é outra vergonha, né? O candidato adversário nosso vai ter 3 minutos e 41 segundos de tempo de TV. Eu sou candidato a prefeito exatamente igual a ele. E eu terei 41 segundos. Como é que você apresenta um plano de governo, que aliás nosso plano de governo está maravilhoso, e estamos colocando nossa página hoje publicamente na íntegra o nosso plano de governo. Então assim, como é que você
faz a divulgação do vamos lá, evidentemente, usar os nossos meios, que é o que? A rede social, o WhatsApp, as pessoas que acompanham o nosso trabalho vão ajudar a divulgar, porque hoje, graças a Deus, existe a rede social que traz um equilíbrio para a campanha. Mas é uma vergonha. Né? Então, assim, 41 segundos com 3:41. Como é que você faz uma campanha? Deveria ser o quê? Tempo igual para todo mundo é candidato a prefeito, foi aprovado pela Justiça Eleitoral, então é tempo igual para todo mundo, é 1 minuto para todo mundo, é 2 minutos para todo mundo. Mas como eu disse, não estou reclamando, só estou fazendo aqui um sentimento, né, de injustiça, porque não é justo isso que um candidato tenha muito mais tempo de TV do que o outro para falar o que ele quiser falar e o outro não tem nem condição às vezes de se defender ou apresentar o seu plano de governo. E por isso que a CBN está abrindo esse espaço, nós fizemos já com os pré-candidatos, o senhor esteve aqui, agora com os candidatos, para que os ouvintes tenham clareza, os eleitores das propostas. E a importância disso, Roberto, de uma imprensa que seja livre, que seja isenta e que consiga dar os mesmos espaços para todos na mesma proporção. Aí a população consegue acompanhar cada candidato. Então, parabéns à CBN, e a CBN que é realmente aí, cercada de formadores de opinião. O cidadão que acompanha, o telespectador, o ouvinte, desculpe, que acompanha e telespectador também, né? Porque hoje está tudo pelas redes sociais também, né? Exatamente. É realmente um eleitor muito consciente, muito formador de opinião, que é justamente o eleitor que normalmente acompanha o nosso trabalho também. O senhor falava sobre o plano de governo e o que o eleitor, o que a população pode esperar do Márcio Pacheco, caso seja prefeito, em termos de plano, qual o direcionamento que o senhor daria? O que precisa mudar em Cascavel? Olha, Roberto, nós temos muitos bons planos para a nossa cidade de Cascavel. Nós temos duas questões que nós precisamos abordar de maneira especial nesse momento de pós-pandemia, que é justamente os problemas de saúde pública que estão represados no município de Cascavel, porque o coronavírus justificou tudo. O coronavírus fez fechar o BS, coronavírus fez não funcionar o SF, coronavírus fechou escola, fechou tudo. Só que na questão da saúde, as pessoas não deixaram de ficar doentes. Estão com seus problemas de saúde se agravando, e no momento devido, que vai ser justamente agora nesse pós-campanha, esses problemas todos virão para a gestão pública, como estão acontecendo. As pessoas continuam tendo diabetes, as pessoas continuam tendo aumento de pressão e tudo mais. Então, é um problema que está represado. As cirurgias, que já estavam há anos atrasadas, né, nossa fila absurda, certamente se agravaram ainda mais. Os exames se agravaram ainda mais, as consultas e tudo mais. Então, nós temos que ter um olhar muito especial para a questão da saúde pública. E um outro viés, Roberto, estou falando aqui dentre, por exemplo, nosso plano é dividido em 16 grandes plataformas, né? Saúde, educação, segurança pública, desenvolvimento econômico, agricultura, meio ambiente e tantos mais. Mas estou falando desses dois porque são os dois que vão se apresentar de maneira mais presente, né? Nesse pós-pandemia, que é a outra, saúde, e o outro, justamente a questão com desenvolvimento econômico. Certamente nós devemos ter aí, nos próximos meses, uma possível queda na arrecadação, e ao mesmo tempo nós devemos ter um possível aumento no desemprego. Então nós temos que ter essa preocupação para fomentar a geração de emprego, porque um cidadão que está empregado, ele tem dignidade. E ele estando empregado, ele vai precisar menos do poder público. Então nós queremos dar dignidade para o cidadão e queremos naturalmente que ele precise menos do poder público, porque nós podemos daí atender outras demandas do município de Cascavel. Então vamos focar muito na questão do desenvolvimento econômico por meio de uma integração entre Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que vai de fato ser uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, à altura da importância que tem o desenvolvimento econômico para toda e qualquer sociedade, de maneira especial para Cascavel. Nós vamos retomar realmente a força da Fundetec, com toda a essência do que foi a Fundetec, que com o passar dos anos se perdeu completamente. Hoje você não tem um protagonismo da Fundetec. Nós vamos retomar a força da Agrotec, em diálogo direto no suporte técnico e tecnológico e de capacitação para tudo que envolve a Secretaria de Agricultura, esses 4 entes dialogando entre si para fomentar a geração de emprego, a geração de renda, a produção, de maneira especial por meio do agregar valor na produção, na riqueza verticalizada, né? No aumento da arrecadação, da produção de maneira verticalizada. E vamos ali, não vai ser uma secretaria, Roberto, não pensamos numa secretaria, mas vai ser um departamento, uma diretoria muito forte, que é a questão do turismo. Então, o turismo, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Fundetec, Agrotec e Secretaria de Agricultura. Esses 5 vão, de fato, ser o grande pilar da nossa gestão para o desenvolvimento econômico do nosso município. O senhor falava sobre economia, nós, inclusive, na edição de hoje, conversávamos aqui com o Lúcio Schauer, ele é economista, doutor em administração, e a gente falava sobre os números e até fazendo referência também aos dados que a CBN vem divulgando, a CBN Nacional, com os dados no Brasil. Se projeta uma queda do PIB do Brasil em 4,5% em 2020, o Paraná 2,5%,
Cascavel, uma queda do PIB 1%, alguns falam até em 0,5%. Cascavel vive, de alguma forma, um bom momento. Geração de empregos, algumas obras acontecendo. O senhor acha que isso é o agronegócio, são os empresários arrojados ou tem uma ligação com a ação do poder público? Roberto, Cascavel tem uma história. E Cascavel tem um povo que realmente, assim, arregaça as mangas e produz. E nem depende do poder público para ser pujante o quanto é. E o que Cascavel se tornou hoje vem lá do início. O fruto Cascavel é fruto da força do agronegócio desde sempre. Fruto da força do agronegócio, que hoje, muito mais abrangente por meio dos nossos empresários arrojados também, que pedem ao poder público que simplesmente, Roberto, desburocratize a vida do cidadão. Desburocratize a dificuldade de gerar emprego, de gerar renda, de conseguir formar um CNPJ. E nós vamos ser esse facilitador da vida do cidadão, de maneira especial do nosso empresário. Nós queremos tratar o nosso empresário com a importância que ele tem na geração do emprego, como eu disse. Um cidadão empregado, ele tem dignidade e ele consegue sobreviver sem necessariamente ter a assistência do Estado, no caso, a Prefeitura de Cascavel. Então, Roberto, não certamente Cascavel consegue ter essa força que tem e o agronegócio. Cascavel é rodeado pelo agronegócio, que foi, mais uma vez, que segura que até o momento, com toda essa questão da pandemia, Cascavel, diferentemente do que tem se afirmado, não teve queda na arrecadação. Não teve queda na arrecadação. Pelo contrário, teve um aumento, inclusive, em relação ao mesmo período de 2019. O que teve é uma possível queda na estimativa de receita, que é sempre superestimada. Sempre. Nunca o município de Cascavel, por exemplo, conseguiu alcançar a estimativa de receita. Então, há uma queda possível na estimativa de receita, que sempre foi. Talvez seja um pouco maior na estimativa de receita. Mas na arrecadação real, Cascavel continuou aumentando a sua receita e teve ajuda do governo federal e tudo mais. Então não há motivos para reclamar de queda na arrecadação ou dificuldade orçamentária, financeira, nesse momento, a gestão que aí está. Mobilidade urbana. Eu até analisava rapidamente algumas referências que o senhor colocava no plano de governo. Para a mobilidade urbana, me parece que o senhor tem aí alguns projetos interessantes. Gostaria que o senhor falasse. Mobilidade urbana, Roberto, é que a gente fala que tudo é tão importante. Mobilidade urbana é o que traz a agilidade. O tempo é o que é de mais precioso na vida do cidadão. E se você olhar, Roberto, a mobilidade urbana no município de Cascavel, ela piorou nos últimos anos. E eu não estou fazendo crítica, porque nem estou para fazer crítica, eu quero apresentar as nossas propostas. Mas aquele formato que foi feito, desse semáforo em cada esquina da Avenida Brasil, é um erro estratégico que foi cometido, que eu não sei como é que se admitiu aquilo. O Código de Trânsito Brasileiro é muito simples e muito inteligente. Você tem que dar precedência a quem está numa via que tem preferência de passagem. Você não precisa colocar um semáforo em toda a esquina onde não tem nem movimento, que só fica atrapalhando o trânsito de quem está numa via preferencial. Além disso, Roberto, nós temos hoje no município de Cascavel um dos maiores problemas da alta complexidade na saúde é justamente pelo altíssimo número de acidentes de trânsito. Nós tivemos em 2019 4.022 acidentes de trânsito em Cascavel. Se não me falha a memória, 27 pessoas perderam a vida no município de Cascavel. É muita gente morrendo, é muita gente se acidentando e quem não morreu foi para o HU, foi para a alta complexidade, foi para as nossas UPAs. Nós temos que cuidar da mobilidade urbana para que as pessoas deixem de sofrer. É dano material, é o cidadão que estando internado não vem trabalhar, deixa de produzir, é o poder público sobrecarregado, é o sofrimento das famílias, o sofrimento das pessoas, sem contar as pessoas que ficam deficientes, que ficam com problemas graves, né? Então nós vamos cuidar da mobilidade urbana, Roberto, com esse olhar da importância que tem a mobilidade urbana e assim, de maneira especial, vou dar aqui uma notícia importante que é uma decisão. Nós vamos, por exemplo, que é talvez a principal necessidade nesse momento de mobilidade urbana, é a transposição da BR-277 ligando as ruas Munique com Valdemar Casagrande. Nós vamos fazer aquele viaduto ou uma trincheira acontecer naquele local para deixar de perdermos vidas e o sofrimento que a região sul de Cascavel sofre ali naquele trevo da Portal, que é uma vergonha que já deveria ter sido resolvida há muito tempo. Então acho que basicamente tem a questão do ciclismo, nós vamos fomentar muito a questão, vamos criar uma via integrada de ciclovia em Cascavel, então tem uma série, quem quiser conhecer o nosso plano de governo, pode nos pedir, inclusive tem um WhatsApp que as pessoas podem entrar em contato conosco, que é o 45 99812 1212. 99812 1212. Nós mandamos o nosso plano de governo em qualquer área que ela quiser conhecer. Candidato Pacheco, o senhor tem 2 minutinhos para falar diretamente para o eleitor. Quero agradecer, Roberto, primeiro o espaço, né? Quero dizer que estamos muito motivados, estamos muito confiantes de que com esse projeto comprometido com a cidade de Cascavel,
com o nosso empresário, com o nosso servidor público, que conhece as realidades e vai nos ajudar a resolver os problemas de Cascavel. Nós vamos ouvir o servidor, nós vamos respeitá-lo, valorizá-lo à altura da importância que ele tem para o serviço público. Não existe serviço público, não existe atendimento à população em qualquer área se nós não tivermos um servidor público que de fato esteja motivado e esteja se sentindo valorizado e, claro, capacitado para desenvolver o seu trabalho. Nós vamos conversar com a população, não vamos nos sentir o dono da cidade de Cascavel, porque é um absurdo quando o prefeito se elege e acha que é o dono da cidade e ele estabelece as prioridades. Quem tem que estabelecer as prioridades é a sociedade civil organizada, são as comunidades que devem dizer, olha, aqui no nosso bairro nós precisamos disso, prefeito. E é isso que nós vamos fazer, nós vamos inverter a ordem. Não é o prefeito que vai estabelecer as prioridades, nós vamos administrar o município com as prioridades indicadas pela população de Cascavel. Quero, com muito respeito, muita humildade, pedir o teu voto das pessoas que estão em casa nos acompanhando. O teu voto, Roberto, quero pedir também nesse momento, talvez eu seja o primeiro que esteja pedindo publicamente aqui o teu voto, sei que você não pode evidentemente se manifestar, mas eu quero com muito respeito, muita humildade pedir esse voto, esse apoio, para que nós possamos construir em Cascavel um grande projeto com a Samantha Citini, que esteve aqui ontem, uma grande mulher, conhece muito, uma sensibilidade imensa que vai nos ajudar, um homem e uma mulher, para pensar uma sociedade que é feita de homens e de mulheres. Que Deus nos abençoe a todos e vote 12, amor por Cascavel é o que nos move. Obrigado, Roberto. Obrigado pela presença, conversamos com o candidato do PDT, número 12, 11h56, o candidato Márcio Pacheco. Lembrando que nós já ouvimos o candidato Evandro Roman, Inês de Paula, Paranhos, ontem o Major Arsênio e hoje o nosso entrevistado foi Márcio Pacheco, do PDT. CBN, eleições 2020. CBN, eleições 2020.